E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia, em nome de Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Você está dentro da viagem para Israel e Egito? Já se inscreveu? Olha aí a informação necessária, o WhatsApp, para você obter as informações e participar. Fevereiro de 2025. Te espero para juntos fazermos essa jornada especial de crescimento e amadurecimento nas terras bíblicas. Vai ser uma experiência transformadora, renovadora. Vem com a gente. Olha, o conteúdo de hoje remete inclusive ao texto base desta semana, que é Marcos capítulo 7, versículo 15. E o que diz lá? Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Nada que afora entrando em nós vai nos contaminar, diz o texto bíblico. Mas o que sai da boca, o que sai da pessoa é o que contamina. Então não é o que entra o que contamina, mas o que sai. Aí o pessoal pegou esse versículo aqui para falar de alimentação. Então a gente pode comer qualquer coisa, que o que entra pela boca não é o que contamina, mas é o que sai. Beleza, então, bebe água de vala, meu irmão, para saber se isso não vai te contaminar, se você não vai ficar cheio de verme, cheio de lombriga, cheio de doença. Bebe uma água impura, come um alimento apodrecido, porque o que entra não é o que contamina, mas é o que sai. Ei, temos que ser muito ignorantes para acreditar que Jesus está falando de comida, né? É óbvio, se você não tiver os seus hábitos de higiene, tudo o que você ingerir vai causar prejuízo para a sua saúde, para o seu corpo. Você sabe disso, você não é ignorante do que Jesus está falando. Ele está rejeitando as leis alimentares ensinadas lá por Moisés no Velho Testamento. Jesus está falando isso com os fariseus. Qual é o contexto? O que, afinal de contas, tudo isso significa? Gente, a Bíblia e o conteúdo da lição de hoje está exatamente trazendo luz a essa questão. E algumas considerações precisam ser feitas. Número 1, primeira, seria muito estranho que Mateus capítulo 7, do verso 14 ao verso 19, nestes versos Jesus estivesse rejeitando as instruções do Moisés. Seria muito estranho, sabe por quê? Porque ele tinha acabado de defender as orientações que Moisés havia dado nos versos anteriores. Se você olhar o versículo 6 até o versículo 13, Jesus defendendo os ensinamentos do Moisés. Aí agora, quando chega no verso 14 ao 19, ele está desfazendo dos ensinamentos do Moisés. Por acaso Jesus entrava nesse processo de contradição ou ele descredibilizava a Moisés, a quem ele ensinou o que falar? Bom, vamos pensar nisso, né? Segunda coisa, gente, a tradição que os fariseus promoviam não tinha base no Velho Testamento. O que os fariseus defendiam como sendo a tradição não tinha a menor base no Velho Testamento. Já as leis alimentares tinham base nos ensinamentos do Moisés. A tradição dos fariseus, não. Eles criaram as próprias leis. Então, se você disser que o que entra no corpo não interessa, que você pode comer qualquer bobagem, inclusive as carnes imundas, você está validando a tradição dos fariseus e desprezando a orientação que Deus deu através de Moisés. Por acaso você é discípulo dos fariseus ou você é seguidor da palavra? É uma coisa a se pensar. E olha, outra coisa. Se você olhar Mateus capítulo 7, verso 19, Jesus purificou todos os alimentos e ele explicou, melhor dizendo, que Jesus purificou todos os alimentos. Mateus capítulo 7, verso 19. Não é que as leis alimentares, diz a lição, foram abolidas. Não, não é isso que se trata. Mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram inválidas. E por que Jesus fez essa questão? Essa questão explícita, por que ele colocou isso em evidência? Porque o judeu acreditava, se ele tocasse num gentio, ele estaria impuro. É sério isso? Então, se você disser que você está seguindo a tradição dos fariseus, você começa a evitar tocar em pessoas, porque essas pessoas estão tornando as coisas impuras. E a gente não trabalha dessa forma à luz do Evangelho. Você observa que essas tradições incluíam exatamente essa ideia equivocada de que um judeu poderia ser contaminado ao entrar em contato com um gentio.
E a gente não adota isso, muito pelo contrário. E sabe, finalmente considerando um pouco mais Mateus capítulo 7, verso 19, a lição inclusive nos ensina que Jesus observou que o alimento, ele não vai para o coração. O alimento vai para onde, meu lindo? O alimento vai para o estômago, não vai para o coração, ok? Depois, o alimento ele é eliminado no processo de digestão. Lá em Marcos, capítulo 7, do verso 21 ao verso 23, Jesus explicou que o mal vem do coração, o centro de quem a pessoa é. E ele, Jesus, apresentou uma lista de pecados que começam com os maus pensamentos e terminam com as más ações. O mal vem do coração. O alimento não vai para o coração, vai para o estômago. Então Jesus não está falando do comer. O que contamina o corpo não é o que entra, coma qualquer coisa. O que contamina o corpo é o que sai. Jesus não está falando de alimento, ele está falando do coração, que quando é dominado pelo diabo, quando sai, contamina meio mundo de gente. E o que os fariseus tinham no coração não era o puro evangelho pregado por Jesus. Pense nisso. E a propósito, responda a pergunta para si mesmo: como vai o seu coração? Deus nos abençoe. Ora comigo, Pai querido. Toma nosso coraçãozinho nas tuas mãos para que ele reflita a tua vontade em nome de Jesus.